Olá, aluno do segundo ano. Nós vamos agora, então, iniciar o sétimo volume, o último volume de PET com conteúdo. Então, nós vamos corrigir então, as atividades da semana 1 e 2. Vai falar sobre a parte de calorimetria, ali, calor sensível, calor latente. Vamos lá, então? Então, aqui, ó, a primeira questão aí, ele fala, descreve com suas palavras a diferença entre temperatura e calor e quais suas unidades de medida. Então, temperatura é medida do estado de agitação das moléculas e tem como unidades que a gente mais usa. É o grau Celsius e o grau Fahrenheit, que são escalas relativas. E no sistema internacional, que é a escala absoluta, a gente usa o Kelvin. Lembrando que no caso do Kelvin você não fala grau, porque não é escala relativa. Existem outras unidades, mas as principais, as que a gente mais mexe, são essas. Agora, calor é diferente de temperatura. Então, enquanto a temperatura está medindo esse estado de agitação das moléculas, a energia cinética das moléculas, né? O calor é a energia sendo transferida de um corpo para outro. Calor é energia. Tanto é que calor você vai medir a energia transferida devido à diferença de temperatura. Então, eu coloquei aí, calor é a energia sendo transferida de um corpo de maior temperatura para algo de menor temperatura. Por se tratar de energia, ele pode ser medido em joule, mas o que é mais usual no caso do calor é a caloria, né? Joule a gente usa a letra J maiúsculo como símbolo e caloria a gente põe cal. Na 2, ele fala o calor específico de uma substância indica o valor. Então, o calor específico, ele é característico da substância. Ele vai mostrar o quanto que você precisa de fornecer calor para aquecer em uma unidade uma grama da substância. Então, a unidade de calor específico já te fala mais ou menos a definição dele. A unidade usual é caloria por grama grau Celsius. Então, o que fala? Qual a alternativa que fala isso? A quantidade de calor necessária, a caloria, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância, letra C. Na questão 3, ele pede para assinalar a alternativa falsa. Então, na letra A, ele fala aí, a capacidade térmica de um corpo depende da sua massa. A capacidade térmica é o quê? A quantidade de calor que eu preciso para fazer variar em um certo tanto a temperatura. Então, eu posso calcular ela como ΔQ, quantidade de calor, dividido por variação de temperatura. Só que aí o que acontece? Se eu tenho mais massa, eu vou precisar de mais calor. Então, realmente depende da massa. Eu posso escrever a capacidade térmica como massa vezes calor específico. E calor específico, ele é uma característica do material que eu estou aquecendo ou resfriando. Então, a letra A está certa. Na letra B, quando recebido por um corpo, o calor sensível produz apenas variação de temperatura. Verdade, a gente tem lá calor sensível, que é aquele que faz aquecer o corpo. Então, ele faz variar a temperatura do corpo. Quando o corpo está mudando de fase, aí a gente fala que o calor é latente. Então, na mudança de fase, a temperatura não varia. Então, a gente fala que o calor é latente. O calor sensível é aquele que faz variar a temperatura. Então, ele está falando aí, quando recebido por um corpo, o calor sensível produz apenas variação de temperatura. Verdade.
Depois, na letra C, o calor específico é uma característica do material de que é feito o corpo, não dependendo da sua massa. Verdade também, a gente falou isso lá na letra A. Letra D, o valor da capacidade térmica de um corpo depende do material de que é feito. Não, gente, não é o valor da capacidade térmica, não é uma característica do material. Igual eu expliquei para vocês lá na letra A. Se eu for ferver 1 litro de leite, conforme a variação de temperatura, eu posso ter a mesma capacidade térmica de, sei lá, um outro tanto de água, a capacidade térmica ela pode repetir em vários materiais, porque ela depende da massa, ela não depende do valor, mas mais depende do tanto que você está aquecendo, não só disso, depende da quantidade também, e não tanto do material. Eu acho que é a letra D. Vamos ver aqui que fala ali. O calor latente relaciona a quantidade de calor que um corpo de massa definida pode absorver ou ceder para que ocorra a mudança de estado físico. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Calor latente. Se eu quero calcular a quantidade, o ΔQ de calor latente, eu vou pegar o que? A massa e multiplicar pelo calor latente, pelo L, que é igual a M vezes L. Já o calor sensível, eu vou usar o C aqui, o calor específico, né? Então, tem até esse gráfico, né? Que é comum a gente usar. Então, enquanto ele está variando a temperatura, esse calor que está sendo fornecido, a gente chama de calor sensível. Quando não está variando a temperatura, então é o calor latente. Então, a letra I também está certo. Realmente, a alternativa falsa é a letra D. O valor da capacidade térmica de um corpo depende do material de que é feito. Não depende do material do que é feito. Ele vai depender da quantidade de calor que você precisa para variar a temperatura. 4. Durante o eclipse em uma das cidades da zona de totalidade Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius, 0 hora 4/11 de 94. 0 hora é o nome do jornal. Sabendo que o calor específico sensível da água é 1 caloria por grau Celsius. Então, aqui a queda de temperatura foi de 8 graus, então a variação de temperatura foi 8 graus Celsius. E ele deu aqui o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. A quantidade de calor, então ele quer saber a quantidade de calor em calorias liberada por 1000 gramas de água. Então, 1000 gramas de água é a massa. Ao reduzir sua temperatura de 8 graus Celsius. Então, já está a variação aqui. Então, eu vou calcular lá a quantidade de calor. É massa, calor específico, variação de temperatura. Então, a massa eu sei, é 1000 gramas. O calor específico eu também sei, é 1. E a variação de temperatura é 8. Fazendo a continha aí, eu acho que o calor, a quantidade de calor foi 8.000 calorias, letra D. Na questão 5, ele fala: a energia utilizada para a manutenção e o desempenho do corpo humano é obtida por meio dos alimentos que são ingeridos. A tabela ao lado mostra a quantidade média de energia absorvida pelo corpo humano a cada 100 gramas de alimento ingerido. Se for preciso, use 1 caloria igual a 4,2 joules. Calor específico da água igual a 1,01 caloria por grau Celsius. Analisando a tabela, podemos concluir que, em termos energéticos, o chocolate é um alimento mais energético dentre os listados. Então, vamos lá, cadê o chocolate? O chocolate está aqui, 528 quilocalorias. Olhando aqui, eu tenho aqui a margarina, 720 quilocalorias. Então, o chocolate não é o alimento mais energético listado na tabela.
Na letra B, uma fatia de mamão equivale aproximadamente a 10 folhas de alface. Então, aqui a alface é a primeira aqui em cima. 20 folhas equivale a 15 quilocalorias. Ele quer 10 folhas, então 10 folhas vão ser 7,5 calorias. Cadê o mamão? Vamos procurar o mamão aqui, ó, uma fatia, 32 quilocalorias. Então, uma fatia de mamão não equivale a 10 folhas de alface. É bem mais. Também está errado. Na letra C, um copo de Coca-Cola fornece uma energia de aproximadamente 328 joules. Então, cadê a Coca-Cola? Aqui está meio copo, 39 quilocalorias. Então, um copo vão ser 78 quilocalorias. Então, só que aqui está em calorias, eu tenho que passar para joules. Eu vou multiplicar 78 quilocalorias por 4,2, vou achar 328 quilojoules. Quilo é 1000, então não são 328 joules, são 328 quilojoules. Isso também está errado. Na letra D, meio quilograma de sorvete equivale a aproximadamente 320 gramas de batata frita. Então, meio quilograma de sorvete, meio é a mesma coisa que 0,5 quilogramas, é a mesma coisa que 500 gramas. Então, vamos lá. Cadê o sorvete? Sorvete lá, 2 bolas, 100 gramas. Tá vendo aqui a indicação? 100 gramas é 175. 500 gramas vai ser 5 vezes 175, vão ser 875 quilocalorias. Ele fala que equivale a aproximadamente 320 gramas. Aqui, ó, 100 gramas de batata frita são 274. 320 gramas vai ser 3,2 vezes 274. Então, vai ser 876,8. São próximos, né? Parece que essa é verdadeira. Vamos ver se a letra E não está mais verdadeira, porque a diferença aí está muito pouquinho. Então, na letra E, um sanduíche com 2 fatias de pão, 2 folhas de alface e 2 folhas de repolho equivale a 1 unidade de batata frita. Então, vamos lá. 2 fatias de pão. 2 fatias de pão são 260 aqui, ó. O pão, olha a setinha azul aqui. 2 fatias, 260 quilocalorias. 2 folhas de alface. Alface aqui, ó. 20 folhas é 1,5. São 15. Então, eu quero só 2 folhas. Então, vai ser a 10ª parte disso. Então, vai ser 15 dividido por 10, que é 1,5. Depois aqui tá 2 folhas de repolho. O repolho aqui, ó, 28. 10 folhas. Eu quero só 2. Então, 10 dividido por 5 para dar 2. Então, vai ser 28 dividido por 5. Ele fala que isso é igual a 1 unidade de batata frita. A batata frita tá cá em cima. Aqui, ó. 2 unidades é 274. Então, uma vai ser 274 dividido por 2. Fazendo essas continhas aí, eu vou ficar aqui 260 mais 1,5 mais 5,6 é igual a 167. Já dá para ver que não é, né, gente? Porque 260 vai dar 267,1 igual a 167. Dá 100 quilocalorias de diferença. A letra E está errada, então a gente vai ficar com a letra D mesmo. Então, por hoje é só. E até a semana que vem com a semana 3 e 4 do PET 7. Até lá!